Hoje estamos com o secretário de obras, professor Roseni Arsênio. Daqui a pouco vamos trocar uma ideia com ele, para vocês conhecerem melhor, né? Roseni é um professor da rede estadual e que já está aí no município de Tarauacá, Ilha de Jordão, né? Está aí há 10 anos, já ocupa a terceira secretaria diferente, né? Secretaria Municipal, Educação, Meio Ambiente, e hoje ele está na obra. A grande tarefa do professor Roseni na Secretaria de Obras. Se ele está na Secretaria de Obras, né, porque méritos ele tem. Antes do Roseni, nós estamos com o nosso podcast de terça, quarta e quinta, às 5 horas da tarde, ao vivo, pelo Facebook, pela Nova Era FM. E esse vídeo também é disponibilizado no YouTube, dá acesso ao nosso canal no YouTube. Estamos precisando aumentar a nossa comunidade aí, né? Faz lá o teu, né? Se inscreve aí no nosso canal, dá um like lá e compartilha com os amigos, tá bom? É nós nessa jogada aí. Daqui a pouco falar dos meus parceiros, né? Estamos aqui, eu e o Igor, toda terça, quarta e quinta. Antes, agradecer aí os apoiadores da nossa rádio comunitária, que é a nossa grande parceira, que nos ajuda transmitindo ao vivo essa programação. Agradecer aí ao Sinteac, que ajuda a rádio, Droga Luz, Clínica Asmed, Cena Promotora, Maicon Taxista, Ronce Material de Construção, pessoal que apoia a Nova Era, Crédito Carmo, consultório odontológico da doutora Raquel Viana e doutor Cacá Rocha, Altemi Serviços Contábeis, grande Altemi, LM Bike, Gilvan Variedade, Sicredi, sua cooperativa de crédito, e Topcar Mobilidade Urbana, além do sapatinho de luxo. Falou? É a turma que ajuda a Nova Era. Sem essa turma aqui, a Nova Era não anda, não funcionaria de 5 da manhã às 11 da noite. Bom, daqui a pouco falar dos meus parceiros, né? Dizer que nós estamos juntos aí, que você quiser ser parceiro do nosso podcast, a gente retribui, dando um oi aqui do teu empreendimento, do teu serviço, né, do teu espaço aí, do que tu faz, do que tu oferece para a sociedade. Bom, e hoje nós vamos conversar com o Roseni, ou Rosinha, popularmente conhecido como Rosinha. Ele é professor, né? Desde 2013 ele veio para o Tarauacá, ele estava em Jordão, e nós vamos conhecer melhor, né? A pessoa vê o Rosinha aí assumindo secretaria, né, o destaque aí na cidade, na Secretaria de Obra, tá tranquilo, vive na dele, sereno, né? Mas não sabe a origem, né, a dificuldade que a pessoa passou. Ele está aqui para conversar com a gente. Rosinha, como é que tu tá? Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Alcioli. Boa tarde a todos os nossos internautas aí que nos assistem, nossos amigos que nos acompanham aí pela rádio Nova Era FM, né? E nosso amigo Igor aqui, que é a nossa fera aqui. A nossa fera que ajuda aqui o Alcioli fazer com que esse programa vá ao ar com todas as condições suficientes para que chegue aos nossos internautas, nossos ouvintes, né, o Alcioli? Isso. Roseni, professor, né? Conta aí um pouco da tua vida, irmão, o pessoal te conhecer, né? Tu vem de Jordão, então tu nasceu em Jordão. Conta aí a tua origem propriamente dita, como foi, né, onde tu nasceu, como foi tua juventude, tua infância. Conta aí para o povo te conhecer. Alcioli, a vida da gente é uma vida assim, vamos dizer assim, muita gente às vezes não conhece, né, o sofrimento que a gente atravessou. A luta da família. A luta da família. Venho de família humilde, né? Famílias humildes. E eu nasci no Seringal, hoje pertencente ao município de Jordão, ali propriamente dito no Seringal Chapuri, onde mesmo o Seringal de nascimento do Jesus Sérgio também, a gente é conterrâneo de Barranco, né, vamos dizer assim. Nasci no mesmo Seringal. Na época, isso 1979, eu sou de 79, já chegando a 80, assim, olha. E na época, esse território ele era Tarauacá, então eu me considero hoje com dupla naturalidade. Eu sou tarauacaense e automaticamente jordanense. Então eu tenho orgulho de ser jordanense, orgulho também de ser tarauacaense, e hoje
aqui fazendo um papel de contribuindo com a nossa sociedade, né, de Tarauacá. Já temos feito. Uma criança que nasceu lá onde tu nasceu, qual é a trajetória? O que aconteceu a partir dali, né, desse teu surgimento aí lá no Seringal? Assim, olha, meus pais, eles viviam da seringa, né? À época, meus irmãos mais velhos, que nos ajudaram, os irmãos mais novos, a criar os irmãos mais novos. Inclusive, meu pai, o nome dele é José Ribamar, ele tem um apelido de Tatu. Né? Jordão, o pessoal conhece ele, todo mundo conhece ele como Tatu, e aqui na cidade também muita gente conhece. Hoje ele mora por aqui, mora no bairro Novo com a minha irmã. E ele é cunhado do Orlando Sampaio, uma figura bem conhecida aqui em Tarauacá, né? Que a esposa do Orlando Sampaio, ele é irmã do meu pai. Então a gente tem uma relação de família. Em Tarauacá, a gente tem uma relação muito boa de família também aqui, né? Por parte do meu pai e também por parte da minha mãe. Então nós saímos ali da Seringal Chapuri. Eu tinha em torno de um ano e pouco de idade. E a gente veio morar no Seringal Ressalva, que fica aqui próximo do Seringal Tamandaré e também Seringal Sumaré. Fica entre o Sumaré e o Seringal Tamandaré. Então vocês migraram de um Seringal para outro. Para outro, né? E ali vivendo da seringa, meu tio Orlando, que na época já movimentava seringais, com a questão da compra da borracha, com seringueiros, enfim, ele já trabalhava num nível mais elevado, né? E meu pai acompanhava ele, então ele comprou ali um seringal ali, pequeno, que seringal é muito pequeno, chamado de ressalva, e chamou meu pai para ficar ali naquele seringal, tomar de conta daquela terra, né? E aí meu pai explorava a seringa, a agricultura de subsistência, e assim foi criando seus filhos, né? A gente vendo se criando junto, tendo aquela dificuldade, e logo depois ter que ajudar o pai, né, meu pai, minha mãe, a sustentar também os irmãos mais novos, né, trabalhando até na lavoura, trabalhando na roça, até cortar seringa, viu? Assim, olha, eu dos meus 10 anos de idade até os meus 15 anos de idade, eu ajudei meu pai e meus irmãos a cortar seringa, extrair o látex, né, que hoje a gente conhecido como uma das coisas que movimentou a economia do Brasil. Uma riqueza muito grande. Só que na minha época já estava se acabando. Mas eu cheguei a explorar também a seringa, né, ajudando meu pai e minha mãe. E com o tempo, assim, olha, a gente tivemos que sair do seringal Ressalva. Eu tinha ali 5 anos de idade, a gente ficou pouco tempo ali. Aí o Orlando Sampaio, mais uma vez, meu pai sempre acompanhando o Orlando, né? Comprou o Seringal São Luís, que fica acima ali do Seringal Tamandaré, acima da União, enfim. Fica hoje extrema do Jordão com Tarauacá, Seringal São Luís. E aí meu pai foi para lá para morar também. E lá, assim, olha, foi quando a gente teve... no terceiro seringal, né? Terceiro seringal. E lá, assim, olha, foi quando a gente teve a oportunidade de conseguir ingressar na vida escolar. Pois é, daqui a pouquinho o Rosani vai falar, né, dessa fase importante. Hoje ele é professor, então vai falar como é que ele começou na escola. Antes do Rosani, Igor, vamos falar dos nossos parceiros, né? Queria agradecer ao Leandro Simões, LS Som. Se você quer alugar um som aí, velho, fazer um barulho aí, né? A tua festa, fala com o Simões, 999386041. Ele coloca uma estrutura de som bacana aí, faz o teu espaço ficar, né, sonorizado, e ainda leva músicos se tu precisar, enfim. Agradecer também o apoio do meu amigo Bubu da Drogaria Viver Bem. Drogaria Viver Bem, o movimento é grande, né, o atendimento é muito bacana, porque cuidar de você faz bem. 992476547, na João de Paiva, medicamento dos mais variados. O Bubu não deixa faltar o medicamento, tu não sai de lá sem o medicamento. Se não tiver, ele manda buscar, né? E tem outros produtos para ti lá na drogaria do Bubu.
um cara gente boa. Muito obrigado, Gugu, pela parceria. Falar com o do meu amigo John Figueiredo, alto posto do John, né? E além do combustível, né? Do atendimento bacana lá, dos nossos frentistas, tudo gente boa, tem também o gás, né? Que você agora não precisa mandar com uma botija de gás na garupa da bicicleta e nem ficar por aí com uma botija de gás, né? O John manda deixar 99977-3033, diz que gás, né? E ele vai deixar para ti aí. Tá bom? Fala com a turma do John aí. E o doutor Rodrigo Damasceno, médico renomado, né? Da Clínica São Bernardo, atendendo aí, além do Rodrigo, atendendo com ginecologia, obstetrícia, tem também odontologia, pediatria, ortopedia, psicologia, ultrassonografia. Agora tem o Labem com exames aí variados, tá bom? 999245656 em Tarauacá, 999269846 é Feijola, tá bom? Marcenaria Império Rústico, meu amigo Leandro Abreu vai inaugurar no final desse mês a loja, velho, com os móveis mais loucos que tu pode imaginar. Móveis rústicos, né? E vai ser uma loja moderna que além de tu vai comprar cama, colchão, travesseiro, tudo, né? 99993-2313, faz logo uma encomenda aí. Cirurgião dentista, doutor Cacá Rocha, consultório da doutora Raquel Viana, né? A saúde começa pela boca. Agenda a tua consulta, 99207-3500. Bom, então vou voltando aí com o nosso grande Roseni Arsênio, o Rosinha, professor Rosinha. Cara, uma história muito legal, né? Antes dele começar a estudar, ele já está no terceiro seringal. Rosinha, é aí no terceiro seringal que a sua família se firmou, aí você já estava na idade escolar, já teve contato com a escola, e aí começou, né, a sua vida como estudante. Como é que foi isso, irmão? Isso, assim, olha aí, a gente saindo de Chapuri, né? Seringal Chapuri, Ressalva e depois Seringal São Luís. São Luís. E no São Luís foi onde eu tive a oportunidade de conhecer, ter o contato com a vida escolar. Né? A primeira vez que eu adentrei dentro de uma escola foi no Seringal São Luís e me lembro, assim, olha, a minha primeira professora, Nunca esquece. hoje ela mora aqui em Tarauacá, que é a Lindeci, cunhada do Abreu, né, do tenente Abreu, que é a irmã do Cláudio, né, o Cláudio que trabalhou muito tempo aqui no núcleo, e ela foi a minha primeira professora lá no Seringal São Luís. E ali, assim, olha, a gente adentrou na escola ali com cerca de 8 anos de idade, né, a gente, naquela época não era tão fácil como é hoje. Hoje em dia cada volta do rio tem uma escola. Né? Tá bem diferente hoje. Bem diferente. Tem um transporte, a merenda escolar, por mais que tenha a merenda escolar, tem a facilidade que temos hoje. Hoje, naquela época não era tão fácil. E assim, a gente conseguiu ainda ter uma escola lá, naquele espaço, porque o proprietário do Seringal, que é o Orlando Sampaio, ele tinha uma pouca influência aqui política também, com os nossos representantes, deputados, né, que naquela época era Manuel Machado, essa turma aí, Chico Sombra. As bancadas na época, né? Então eles conseguiram, assim, com a facilidade, levar uma escola estadual. Era uma escola do governo. E a gente conseguiu ele conseguiu fazer lá uma escola com 2 salas grandes, corredor, cozinha, cantina, enfim, né? A gente teve esse contato com a escola na primeira vez, né? Primeira série, naquele tempo era série, né? E aí, assim, olha, a gente morava um pouco distante da sede do Seringal. Seringal a gente morava um pouco abaixo e como a gente tinha dificuldade, que não tem a facilidade que tem hoje, que tinha o transporte escolar, a gente enfrentava os varadouros, né? Imagino. Os varadouros, para que a gente pudesse chegar até a escola. Muitas vezes a gente teria que atravessar os garapé e rio nadando, assim, olha, né? Para que a gente pudesse chegar até a escola. Não foi fácil. Eu me considero, assim como eu, como uns colegas que nos acompanhavam, inclusive o Cláudio, que eu acabei de mencionar aqui, também morava no referido Seringal. Ele também enfrentou a mesma dificuldade que a gente, né? E para a gente poder chegar na escola, a gente enfrentava tudo isso. E a gente se considera um vencedor, a gente considera um sobrevivente também, porque a gente enfrentar todas as
adversidades que a gente tinha naquele local, não é fácil. Você enfrentar a doença, né? Eu ainda contraí na minha infância, na minha juventude, cerca de 8 vezes malária, né? E naquele tempo não era tão fácil também para que tivesse a cura da malária. Tinha, naquele tempo, os guardas da SUCAM, que subiam no rio. E ali era eles, aqueles grandes guerreiros ali, que tinha a medicina da floresta, salvava nossas vidas lá nas florestas, né? Então eles tinham a medicina da floresta, como também eles já tinham eles aplicavam lá, se olhar, a cloroquina já para a gente tomar. Eles tinham a medicação lá. Para malária. E a gente tomava, mas a gente ficava muito mal, até doente, até que chegasse um socorro desse, a gente demorava muitos dias. E quando demorava muito, a gente tinha que se deslocar do Seringal até a cidade para poder fazer esse tratamento. Mas e aí tu estudou a tua juventude, como é que foi parar em Jordão, na tua vida? Então, assim, olha, dali do Seringal São Luís, eu estudei ali, acho que até o 3º ano, né? 3º ano, e foi preciso a gente ir embora novamente do Seringal São Luís, nós fomos embora morar próximo do Seringal, lá do Jordão, Seringal Maranhão. Uhum. Então, ali no Maranhão, a gente estudou também em outra escola, eu consegui terminar o meu 4º ano no Seringal. E terminando meu 4º ano, estudando ali com a escolinha também muito humilde, lá, assim, olha, na época já era município de Jordão. O Jordão já tinha passado a ser município. Depois de 92. De 92 para frente, Jordão deixou de ser vila e passou a ser município. E aí a gente já tinha as escolas ali, o primeiro prefeito, Hilário Melo, que é o Melo, né, conhecido pai do nosso amigo Boba. Seu Melo. Seu Melo. E o seu Melo, com muita dificuldade ali nos municípios, uma arrecadação muito pouca, município pequeno, ele conseguiu evoluir ali a educação, levando o professor, levando a merenda, levando a escola. Mas ele construía a escola de Paxiúba coberta de palha. Mas era como ele tinha, as condições que ele tinha para poder levar a educação, né? E ele conseguiu levar, e eu estudei numa escola dessa, com os bancos, não era carteira normal. Era aqueles bancos que era feito com tirada mesmo lá na região, assim, olha. Madeira bruta mesmo. Madeira bruta, e colocava ali um aluno do lado do outro. Enfim, consegui terminar o 4º ano, ali com muita luta, né? Estudando, ajudando meus pais na lavoura, na seringa ali, eu já cortava seringa nessa época. E ali eu tinha em torno de 14 anos de idade. Em adolescência, né, Rosinha? Isso. E ajudar meus irmãos também. Assim, olha, aí eu tive que sair para trabalhar, né, noutra situação. Eu fiquei, dos meus 15 anos de idade até os meus 17 anos, trabalhando de motorista de barco. Barqueiro. Eu viajava de Tarauacá a Jordão, ajudando o Rivaldo Sampaio, que na época era vereador de Jordão, e também fazia o pequeno comércio na beira do rio, que é o chamado regatão, né, na época. E aí eu era o piloto dele, levando e trazendo, passei 2 anos. E quando eu vi que ali não era o caminho, eu falei com a minha mãe que eu queria estudar. Minha mãe ainda morava no Seringal, Maranhão. E ela sempre nos deu muito apoio com relação à questão da educação. E aí, assim, olha, isso já depois de 96. Na época, o prefeito já era o Esperdião Júnior com o Turiano. E o Turiano era o vice-prefeito do Esperdião. E minha mãe foi até o Jordão, chegou lá, tinha uma relação boa com o Turiano, e falou com o Turiano que precisava de botar um filho dela na cidade para estudar. E aí eu falei com o Turiano, e o Turiano disse, não, Ana, o nome da minha mãe era Ana, pode trazer. E minha mãe me levou para morar com o Turiano. Isso, para mim, assim, olha, foi a minha segunda família, né? Eu tenho uma relação muito boa com os Farias. O Turiano, eu tenho muito, assim, gratidão pelo Turiano, pela família do Turiano. Os filhos do Turiano é como se fosse um irmão meu, né? Depois o Turiano também adotou um outro irmão meu, assim, para morar dentro da casa dele, para ter educação também, que hoje
O Leandro, ele até é piloto daqui, do Jordão, né? Tarauacá, Jordão. Então, assim, nós fomos assim, aproveitamos a oportunidade da Isso é educação. aquela galera toda, Kenit, Kubitschek. Todos. Aquela galera toda, né? Aquela galera todinha. Um menino muito gente boa. O Kennedy era como fosse um dos irmãos mais velhos pra gente, né? E a partir daí? E a partir daí, assim, olha, eu passei ali, fiquei um tempo no Jordão, isso em 99, o Turiano, eu tive que vir embora para Tarauacá. Isso em 98. 98 eu cheguei aqui, e aí falei com o Júnior, minha mãe também, mais uma vez, fui morar na casa de um irmão meu aqui, que morava aqui, e mais uma vez a minha mãe foi falar com o Esperdião. Esperdião, Ana, eu vou dar um emprego para o seu filho. Então, me colocou para trabalhar na representação de Jordão aqui, que é hoje onde é a Casa do Magrivel. Inclusive, onde eu tenho um negócio ali. Essa aí, né? Na faculdade ali. Né? Polo da minha faculdade. Então, eu trabalhei ali de 98 até 2000, né, estudando no João Ribeiro. Como eu tinha feito, assim, olha, um primário, vamos dizer assim, de primeiro ao quinto ano, com muita dificuldade, e eu estava com um pouco da idade bem avançada, eu cheguei aqui e fui procurar o supletivo naquele tempo, que chamava de supletivo, que é o EJA de hoje. Então eu consegui fazer ali o EJA no João Ribeiro, onde tinha a diretora, a senhora de Estevo, né? Meu professor de matemática, o Laurim, que é primo do Laurim, do outro Laurim. Então, me recordo de muitos professores bons ali do João Ribeiro. E consegui terminar o meu primeiro grau lá no João Ribeiro, assim, olha, com a ajuda da dona de Estevo. Que, assim, como eu fui aquele aluno que tinha algumas dificuldades, muitas vezes eu não ia para aula. Era um pouco assim. E a dona de Estevo ia lá, conversava comigo, e eu consegui terminar com a ajuda dela. Né? A buscativa. A buscativa. E eu consegui terminar o ensino médio? Com muita ajuda dela. E aí, assim, olha, quando o Turiano virou prefeito, com a cassação do Júnior, e aí o Turiano me chama para me voltar para o Jordão de novo. E eu voltei para o Jordão para trabalhar na prefeitura, e isso trabalhando já na prefeitura, num posto dos Correios que tinha lá. A primeira correspondência do Correio que teve foi um convênio da prefeitura de Tarauacá, de Jordão, aliás, com o Correio. E aí foi uma agênciazinha do Correio, um correspondente para dentro da prefeitura. E o Turiano me chamou para trabalhar nessa correspondência do Correio, eu fui. Então, assim, no Jordão eu fui o primeiro carteiro, né, dos Correios. Tu tem história. Trabalhei por muito tempo, tirando CPF, aquele negócio todo, né, documentando o povo. E lá, assim, olha, foi quando tive a oportunidade de ingressar no ensino médio. A primeira turma de ensino médio do Jordão, eu estava nela. Que, na época, o governo do Jorge, né, como não tinha como eles oferecer o ensino regular, eles implantaram o ensino modular nos municípios mais isolados. Ensino médio intensivo, sei como é que é. Ensino médio intensivo, e assim, eles levavam o professor, dava aquele módulo, aí ia outro professor, trabalhava aquele módulo, né? Enfim, foi assim que nós conseguimos terminar o ensino médio lá no Jordão, né? E a gente ingressou em ensino médio quando foi em 2005, mais ou menos aí, 2005. Aí eu consegui terminar o ensino médio. Eu fiz magistério. Naquela época o magistério era de 4 anos. Uhum. Então eu fiz o ensino médio lá, de magistério. E em 2005 a gente terminou o ensino médio. Em 2004, assim, olha, quando chegou acho que no governo Binho, não sei se foi Binho. O Proformação, aquele programa de faculdade. Aquele programa de interiorização. Não, eu dei aula um pouco, uns dias na escola municipal lá, do Jordão. Aí veio a faculdade. Né? O governo ofereceu aqueles cursos lá de interiorização para os municípios, onde tinha a parte para a comunidade e tinha para os professores. Sim, o Ivanaldo teve aqui, ele contou também. Exatamente, que fez nessa tinha época. Esses professores. Então, quem era professor, todo mundo lá do Jordão, ele vinha para Tarauacá para final de ano fazer o seu
3, 4 meses ali. eu Enquanto me eles estavam de lembro. férias, eles estavam estudando. A Kátia, a esposa do Abílio. Exatamente. Nós era diferente. Nós estudávamos durante o ano. Enquanto nós estávamos estudando ali, aqueles professores que quando terminava o ano ali, eles vinham, o mesmo professor, vinham para cá para trocar da aula para os nossos professores lá do interior. Professor da zona rural. E aí, mais uma etapa vencida da faculdade. Isso, foi uma etapa vencida que eu fez consegui. que faculdade? Eu fiz matemática. 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 E em 2010, né? Consegui de 2004 a 2010, a gente terminou em 2010. Em 2010. E aí, assim... Como foi que tu se tornou professor da rede estadual, Rosinha? Assim, olha, eu na verdade, eu era professor, dei umas aulas no município de Jordão, pela escola municipal de lá. E eu, nesse decorrer todinho, desde 2003, eu me tornei funcionário efetivo do Jordão, pelo um concurso público que teve. Eu era agente administrativo da prefeitura. Então, quando eu fui para lá, eu era provisório, mas aí nesse intervalo de 2000 até 2003 houve um concurso, 2002 teve um concurso e a gente assumiu em 2003. Eu já era funcionário efetivo. E aí eu resolvi vir embora para Tarauacá, né? E fiz um concurso seletivo. Eu vim de Jordão para cá com o propósito de dar aula na rede estadual. Mas eu não sou professor efetivo do estado, viu, senhora? Eu era daquele tempo professor seletivo. É isso aí, meus parceiros, Elisa Gastobar. Bicho, lá na nossa querida Benoci, né, está bombando aí todo final de semana e todo dia aquele cardápio variado, velho, um restaurante de primeira linha, né, tem café da manhã, tem almoço, tem janta, Benoci, tu pode fazer o teu pedido, né, cardápios variados, tem som ao vivo, tem piscina lá no espaço, ali que morava o seu Chico Sombra, bem no coração da cidade, 999-58-4365, se quiser alocar o espaço para uma festa aí, é contigo. Falar agora do laboratório Lab Clean, análise clínica, mais completo, milhares de exames laboratoriais, exame de rotina, exames especializados, exame do preventivo, o preventivo do câncer, do colo do útero, também da próstata e outros, né? Exame de paternidade, você que tem dúvida aí, velho, é isso aí. Exame toxicológico, né? Exame admissional, essas coisas todas aí, um monte. Tem médico, tem o doutor clínico geral, meu amigo Vinícius, ele esteve aqui no nosso podcast, né? Tá atendendo lá, um cara gente boa, né? E outros médicos lá bacana, velho, exames em gerais. 999339837, né? Ninguém fala mais endereço, essas coisas, que hoje em dia o celular resolve tudo, né? Gilvan Variedade, meu amigo Gilvan, tá lá com a lojinha dele, ali bem no centro, bem no sinal ali, né? Tem tudo, velho, ali, variedade. Agora, o legal é a caixinha de som, rádio com placa solar, tu não precisa mais ligar a energia. E tem brinquedo, tem utilitários, bonés, tudo lá. Vai lá, liga para ele, pergunta se tem o que tu quer. 999-98-7882. Fala com ele. E Denet, tua internet não pode mais ser aquela leseira, velho. Liga pro nosso querido Delmar, 99221-2551, tá bom? E a Clínica Tavares, quero agradecer a Clínica Tavares, né? Consultas, ultrassonografias, pequenos procedimentos, né? Uma série de atendimento. O doutor Andrei vai estar à tua disposição, o doutor Juscelino e a doutora Ellen, fechou? E a Vitória Eletro, né? Uma empresa genuinamente tarauacaense, com liquidação total, já começou aí, né, a liquidação no mês de fevereiro. Igor vai pôr o vídeo agora ou depois, Igor? Agora, né? Então vamos lá, o Igor vai pôr o videozinho aí. Começou as ofertas de fevereiro da Vitória Eletro. O dono garante o menor preço do Acre pra você, aproveite. Bebedouro Coluna e BBL, 12 de R$ 89,90 mensais. Fogão Clarice Delicato 4 bocas, 12 de R$ 64,90 mensais. Lavadora Miller Super Pop, essa é uma 4 quilos, 12 de R$ 56,90 mensais. E a centrífuga Miller, essa é uma 12,6 quilos, 12 de R$ 58,90 mensais. Na Vitória Eletro, aqui é mais barato. Bom, então vou voltando aí com o nosso grande Rosinha Arsênio, o Rosinha, professor Rosinha. Cara, Rosinha, aí tu veio para Tarauacá para dar aula, tu veio em 2013, me disse ali, e ficou até hoje, né? Tá aí com seus 10 anos. Como é que tua vida aqui em Tarauacá, como é que tu virou
o secretário de Meio Ambiente, primeiro secretário de Educação no governo da Marilete, depois secretário de Meio Ambiente, hoje no governo da NEA, secretário de Obras. Daqui a pouco eu vou falar dessa barra aí que é a Secretaria de Obras. Como é que foi esse processo todo aí? Assim, olha, então eu vim para Tarauacá em 2013, né, início do governo do Rodrigo. E, assim, a questão mais foi questão também política. Eu também fazia política no Jordão, né? É não falar da tua vida política já. E aí, assim, olha, eu resolvi vir embora do Jordão, tinha passado em 2 seletivos do Estado, e como eu era funcionário efetivo do Jordão, mas eu digo, não, eu vou tocar outra vida na outra cidade, aí no Tarauacá, que eu acho que é trocar de vida aí para frente. Eu já tinha faculdade, né? E a nível superior, o ACEOL, ele abre porta, né, para as pessoas. Com certeza. Então, assim, incentivar nossos jovens que ainda não têm sua faculdade, que procuram, assim, uma universidade para que possa estar fazendo, porque o nível superior, ele abre porta para as pessoas, né, que não nasceram em berço de ouro e que precisa de uma vida mais digna. O caminho é a educação, não tem um outro caminho. Então, eu vim embora e quando cheguei aqui, assim, olha, eu fui dar aula. Eu dei aula na Tupani, Caldense, onde a diretora Raimunda Rocha, muita gente boa, gosto muito da Raimunda ainda tenho uma relação muito boa com a Raimunda. Criamos esse elo de amizade lá. E depois eu também, automaticamente, né, ao mesmo tempo que eu dava aula na Tupani, eu também dava aula na 15 de junho, um contrato que foi preciso de um professor que tinha saído por problema de saúde, o Perejânio, né, que ele era professor de matemática, então me convidaram para mim dar aula lá com um contrato provisório, também fui dar aula lá. E tive muitas dificuldades, porque eu dava aula na Tupani e tinha que correr para casa com a bicicletinha que eu tinha, e chegar em casa, ter que comer, correr para pegar o ônibus aqui em frente à SEMI, para ir para 15 de junho. Muitas vezes eu chegava, o ônibus já tinha ido embora. E aí eu corria no carro do meu cunhado, pedia a moto dele, tinha que correr até para poder chegar na escola. Então, fiquei assim, esse tempo todo. E depois eu tive que dar aula também, dei aula no João Ribeiro, dei aula no Plácio de Castro também. Quando eu saí da 15 de junho, me convidaram para mim também dar aula no Plácio de Castro. Eu fui dar aula no Tupani, Plácio de Castro, e muitas vezes eu dava aula à noite no João Ribeiro, né, senhora? E uma coisa gratificante é você retornar aonde você estudou, na mesma sala como aluno, você voltar como professor. Então, assim, foi uma energia muito positiva que eu senti ali no momento que eu entrei na mesma sala que eu estudei, né, que talvez eu não conseguia nem ver se eu conseguia chegar até a esse ponto de estar ali no lugar de aluno e eu estar, né, ser deve ter sido outra figura, né? Rosinha, vamos caminhar já, que o nosso tempo está indo, né? Então daqui a pouco vamos falar da obra. Rosinha, a tua militância política, como foi que tu entrou na política, como foi que tu chegou, né, onde tu está hoje, secretário de obra, foi secretário de meio ambiente, secretário de educação, qual é essa tua relação? Tu já foi do MDB, já foi do PSDB, do PP, hoje tu está no PDT, os partidos vão fazendo parte da tua vida, né? Como é que foi essa história aí? Resume aí para nós. Assim, olha, quando eu tirei meu título com 16 anos de idade, eu trabalhava 16, 17, né? Tirei com 16 e eu trabalhava aqui provisoriamente já com o prefeito de Jordão, Esperdião. E ele era do MDB. E quando eu cheguei com o meu título na mão, Júnior, eu tirei meu título. Disse, rapaz, bora se filiar no MDB. E ali ele pegou, já fez a minha ficha de filiação. E aí, dia seguinte, já tinha que formar uma comissão provisória do MDB dele. Ele já me colocou como primeiro vogal lá na chapa. Pronto. Então o cara já me colocou e já me deu um cargo lá dentro do partido. Eu já entrei muito importante dentro do partido, né? E aí fiquei algum tempo lá com o Júnior, mas também só ajudei, eu não me envolvi muito na política. E quando o Turiano se tornou prefeito, e aí quando eu fui embora para o Jordão, e eu tinha uma relação muito boa com o Turiano, como eu acabei de falar agora. Uhum. E o Turiano me convidou para fazer parte do partido, do qual ele fazia parte, que era o PP.
Então eu desfiliei do MDB e fui fazer parte do partido do PP, que era o Turiano. E lá no PP eu ajudei por muito tempo o Turiano, ajudei todo o Turiano. Na época quando eu entrei, o Turiano ele estava acabando o mandato do Júnior, né, que ele ganhou com o Júnior. O Júnior tinha sido afastado do cargo, cassado, e a gente ali ganhou uma reeleição com o Turiano ali em 2002, né, 2002. E fizemos ali, ajudamos o Turiano a ganhar aquela eleição. E já no final de 2004, houve aquela tragédia com o Turiano teve que... Loucura, né? Cometeu aquela loucura com a vida dele. E aí, assim, olha, a gente ficou assim, sem vamos dizer... Perspectiva, né? Sem rumo, né? Vamos dizer, o líder, né, da gente tinha... Então eu fiquei. E aí, rapaz, o Barrote, que é um amigo meu, irmão Barrote, teve aqui por Tarauacá e fez um contato aí com o Vando. O Vando, na época, era o prefeito. E fez uma proposta para o Barrote fundar o PSDB no Jordão. E o Barrote adotou a ideia e quando chegou lá, chegou com uma proposta para que a gente pudesse fundar o PSDB. Então, a gente fundou o partido junto lá em 2005. E em 2006, nós ajudamos o Bocalon como candidato a governador. Ao Chico Batista, que na época foi candidato a deputado estadual. E em 2008, assim, olha, eu fui candidato a vereador junto com os colegas lá. Naquela, assim, com muita dificuldade, eu consegui ser o segundo suplente, perdendo uma eleição por 4 votos, né, naquele tempo. Perdi uma eleição lá por 4 votos. Então fiquei ali por um tempo e no PSDB eu fiquei até recentemente aqui, né, até a eleição passada, a eleição de prefeito. E aí a gente teve que sair de partido por conta de situações aí. Vim para Tarauacá, aqui ajudei a reconstruir o partido, que o partido aqui, o PSDB, não tinha praticamente representatividade. Tu me lembra da reunião? Nós resgatamos, você participou de algumas reuniões, a gente lhe convidou. Mas e como secretário de Educação, como é que foi tua entrada na Secretaria de Educação? Então, assim, olha, tudo é consequência, né? A gente ajudou. Eu, como me tornei presidente do PSDB aqui em Tarauacá, e nós tínhamos um cara que a gente estava trabalhando para ele ser candidato a vereador pelo nosso partido, que era o Gilson Amorim. E o Gilson, de última hora, desistiu da candidatura. Mas Gilson, que o Gilson tinha casado e tal, e não disse que não tinha condição, porque tinha... Enfim, ele fez a justificativa dele. E aí, eles parece que andaram rodando e tal, aí... Disse, e agora, Gilson, o que é que a gente faz? Disse, não, nós vamos procurar um cara para nós trabalhar em uma candidatura dele. E aí, quem é? Ficamos procurando, disse, não, tu. Não, rapaz, eu não. Eu cheguei aqui em Tarauacá ontem, pô. Cheguei aqui em 2013. Como é que vocês querem me colocar num negócio desse? E aí fomos para a reunião e tudo, e eu disse, olha, vamos esperar o Rocha vir aqui, que era o nosso líder maior, né? O cara aí que estava no auge, aí surfando. E aí o Rocha veio aqui, sentamos com o Rocha disse, não, tu vai ser o nosso candidato e tal. E aí me deu aquela corda. E eu fui para a candidatura, assim, olha. E aí quando chegou em certas circunstâncias, a gente não tinha as condições para poder tocar a candidatura. Tinha a estrutura. Que era aquilo que o Rocha disse que ia nos bancar. E aí, rapaz, e agora? E o que a gente fez? Nós corremos para cima, para que a gente não tivesse uma votação pífia, né? Pífia. E eu consegui naquele tempo ter 207 votos. Nós conseguimos, né? Nossa turma. Conseguimos ter 207 votos, um cara desconhecido, tinha acabado de chegar. A minha clientela que eu tinha, meus alunos, que eu dava aula. E assim, eu achei que eu tive uma boa votação naquela época, assim, olha, que tinha muita gente que tinha uma vida em Tarauacá, fazendo política, ele não conseguiu chegar à votação que eu tive naquele tempo. Mas assim, entrei com esse propósito de ajudar também a prefeita Marilete, no qual você ajudou também com o seu partido, e fomos vencedores naquele tempo. E fomos vencedor, e aí vem a composição de governo, onde entra a questão da partilha, né? E aí sobrou a Secretaria de Educação para o Chico Batista. E aí, em conversa, o Chico chegou a uma conclusão que eu iria para a educação indicado por ele. E nós fomos para a educação, indicado pelo Chico, e ali eu passei ainda 1 ano e 5 meses ali na pasta. Tivemos algumas dificuldades. Pegou muita greve, tu?
Assim, olha, nós enfrentamos ali um dia de greve. Um dia, né? Um dia de greve. Nós fomos para uma assembleia e aí lá teve a votação, eu fui junto, né? Mais o Chico, mais o Raimundinho Vitorino, na época que era o secretário de Finanças. E aí expomos a situação, as condições da prefeitura. E aí o Lauro pediu para fazer a votação. E nós perdemos por um voto nesse dia. Foi pau o negócio. Então perdemos por um voto. E aí no dia seguinte, vamos levar a proposta, depois a gente traz. No dia seguinte tivemos a proposta e fomos de novo mais uma vez para uma nova assembleia. E lá onde teve a votação e a gente conseguiu chegar num consenso, entrar num acordo, na categoria. E aí a gente teve um dia de greve, né? E aí eu não... Bom, o secretário está 2 anos, quase 2 anos num dia de greve. E o meio ambiente, como é que foi a experiência? Tá, então assim, meio ambiente. A Marilete disse que estava precisando de uma pessoa para poder assumir a pasta do meio ambiente e me viu com um perfil, né? Então me convidou, sutil, né? ela bem me sutil, fez uma coisa bem sutil. Assim, tu não dá mais aí. Não dá. Então assim, aí ela me remanejou direto da educação para cá. Um negócio sossegado. E aí eu passei um tempo greve. ali no meio ambiente, assim, olha, foi quando a gente conseguiu melhorar um pouco do nosso lixão da cidade, que é de responsabilidade do meio ambiente. E foi no governo Amarelete mesmo que aquele negócio ali foi ajeitado. Foi. E ali era o lixo na beira da estrada, um negócio muito era louco aquilo. Feio. E aí, nesse período que a gente conseguiu junto com o governo da Amarelete, a gente colocar um pouquinho, ajustar um pouco daquele lixão. Então, até aqui, ele tem vindo conduzido com uma forma como, não assim, não está sendo um padrão de um aterro adequado, mas pelo menos... Está dentro dos acordos que foi feito com o Ministério Público, essa coisa toda. Isso. Rosinha, aí esse grande desafio, né? Tivemos a eleição, a NEA foi eleito, você é do PDT, e você foi indicado para ser o secretário de obras, né? E um dos cargos que talvez o mais louco que tem para quem quer ser secretário é ir para obras, porque todo dia pipoca um problema diferente, né? E o povo, hoje com o celular e a internet, camarada tem um buraco na frente da casa dele, já filma ali, já bota na internet, e o povo já vai descer a lenha, né? E assim, mas os grandes desafios desse município, Rosinha, dessa questão da infraestrutura urbana, né, do esgotamento sanitário da cidade, é uma confusão, tem visto que vocês têm trabalhado, principalmente essa questão da drenagem, que é o grande nó cego desse município, né? E ruas, você constrói uma rua, você vai lá, faz a base, você passa lá as estruturas que precisam, o asfalto, onde depois está lá a buraqueira, parece que os caras foram de boca de lobo, parece que surge do nada, né? E recupera aqui, estoura lá, faz aqui, né? E a outra rua alagada, e é o lixo que não sei o que, é uma confusão danada. Como é que tu está encarando tudo isso, meu irmão? Qual é o desafio grande da Secretaria de Obras? Assim, olha, é um grande desafio. Para quem atravessou tudo que eu já atravessei, esse aqui é mais um dos desafios, né? Um bom soldado, ele não foge da luta. Eu fui convidado para me... Na verdade, como a gente ganhou a eleição junto com a NEA, eu fui convidado para me fazer parte do governo. E foi exposto lá algumas secretarias, com exceção da educação, da obra, educação, saúde e promoção social, e já tinha alguém para ser indicado. No caso, saúde era Derlândio, educação, a irmã da prefeita, e promoção social na época era a secretaria, a esposa do Maraguá, a Mirna. E aí ficaram assim, qual secretaria que tu poderia estar assim, se identificando e tal? E eu disse assim, olha, eu queria um tempo para me pensar. Isso era de manhã, eu tinha que pensar até a noite, né? Porque tinha que formar o governo. E aí tinha outra secretaria que poderia eu estar dizendo, olha, eu quero essa daqui e tal, para mim, né, escolher para mim ir para lá. E conversei com alguns amigos, conversei com o Gilson Amorim, conversei com a Derlândia, conversei com o Chico, conversei com outros amigos, para me tirar alguma opinião.
E aí alguns já diziam assim, tu vai para a obra. Eu digo, não, quero não. Eu não vou para a obra. E aí muitos que eu perguntava, o cara dizia, não, vai para a obra. O próprio Gilson me incentivou, o Aderlândio, o Chico. E aí eu digo, não, eu não vou. E eu fiquei ali, eu digo, olha, quando foi de noite, o Aderlândio, e aí, estão me ligando aqui perguntando se tu decidiu a secretaria. Eu digo, não, Aderlândio, eu já decidi, eu vou para o planejamento. Que é a secretaria que hoje o atual secretário Aderlândio está lá, né? Está dando muito certo. E aí está bom, ligou e confirmou, firmou lá planejamento. Tudo bem. Aí o Jesus foi uma prefeita, né, para Rio Branco, passar o Natal, e deixou uma missão aqui para o Chico Batista escolher achar um secretário de obra. E aí ele me chamava, me perguntava, e eu digo, não, Chico, eu não sei não tenho ideia de quem será e tal. E aí quando Jesus chegou, que perguntou, ele disse, olha, eu não achei o nome. Me chamaram lá, sentaram comigo, e aí me fizeram uma proposta. Olha, a gente queria arrumar um secretário de obra aqui, e aí nós te chamamos para tu assumir esse desafio. E aí, rapaz, eu fiquei pensando assim, olha, e aí como a gente é uma pessoa que enfrentou muitos desafios, a gente não tem medo de correr de desafio. Eu não queria, mas eles estavam me convidando e eu topei para enfrentar o desafio, ir para a guerra. Um bom soldado não foge da guerra, né? E eu fui para a Secretaria de Obra. E a gente encontrou muitas dificuldades, que a gente sabe que essa cidade tem muitos problemas. Nós temos problema aqui centenário. Se você olhasse, olha, você falou aí da questão da drenagem, da infraestrutura como um todo da cidade. Nós temos rua para ser pavimentada, nós temos outra para ser recuperada, nós temos bairros que alagam, outros que alagavam muito. Ontem eu estava olhando aí algumas denúncias do vereador Mirabô, ele denunciava muitas coisas que hoje, a gente fazendo uma comparação, nós resolvemos muitas coisas. Resolvemos, por exemplo, o Bairro Novo. O Bairro Novo, quando dava uma chuva lá, assim, olha, aquela rua principal passava de meio metro de água por cima dela. É uma loucura aquilo ali. Né? Hoje, se você vê uma rua, uma água comparada, uma chuva comparada com outras que davam aí em anos atrás, você vê que não transborda mais por cima da rua. Aquelas casas que ficam ao lado direito do Bairro Novo, todas eram inundadas, não precisava ser muita chuva. E hoje ainda tem água, mas não transborda aquela água, porque a gente desviou toda a água que vinha da Copacabana, nós desviamos jogando para o Gapó ali do IFAC, ali, Gapó do Padre, né? Destino ali Vila Seabra. Enfim, cara, nós resolvemos muitos problemas, centro da cidade aqui, essa praça municipal aqui, você não podia dar uma chuva, que é uma alagação terrível, ao lado do quartel, ali, Raimundo Rocha, ali, a padaria do Raimundo. Eu espero que a rua do nosso podcast esteja na fila, porque a última vez entrou água aqui, eu e o Igor tivemos que tirar. Pois é, na agenda aí. O bairro da Coab também é um bairro que ainda tem problema, né, assim, olha, assim, porque nós resolvemos parte do bairro da Coab. Já pensou? Toda aquela água do tiro de guerra, do ensino médio, ela adentrava, caía dentro do bairro da Coab. O que a gente fez? Ali, né? Nós desviamos aquela água dali, jogando, né, cortando a rua João Pessoa, jogando para aquele outro gapó ali que vai para dentro do Campo da Sirbaima para lá, né? Campo da Sirbaima, né? Então isso já foi um grande feito que foi feito, porque já pensou assim, olha, aquela água que entrou aqui, porque foi muito volume de água, né? Se aquela água cai toda de lá para cá, a situação tinha sido muito pior. Rosinha, como é que está essa questão de projetos aí para pavimentação de ruas? Tem muita rua pavimentada, mas tem... Porque Tarauacá, não adianta a gente querer se enganar, né? Tarauacá cresceu desordenadamente. O que foi que aconteceu? As pessoas ocuparam as áreas impróprias para habitação, né? E foram ocupando, se foi vendendo terreno, foram ocupando, ainda formam um bairro. Isso está muito comum no Acre. Exatamente. Né? Aí chega lá, o cara diz, não tem energia, não tem água, não tem nada. Tem que levar a rede elétrica, tem que levar a rede de água, tem que levar a rede de esgoto. Quando tu olha lá, não tem como fazer uma rede de esgoto, tem que fazer. E o povo está lá, e o povo cobra mesmo, e aí o poder público, o povo está nem aí. O poder público tem que dar resposta, porque são cidadãos, pagam impostos, eles votam e tal. E aí tem que ter a chamada operação da paciência, né? Mas tem que ter ação, né? Exatamente. Então, assim, olha, nós estamos nos programando para que a gente possa continuar a mesma parceria que a gente tem tido com o governo do Estado. O governo do Estado tem sido um grande parceiro nosso, né, em relação
a abertura de ramais, nós temos feito, esse ano que passou, assim, olha, nós abrimos 100% dos ramais, né? Demos essa atenção aos ramais, com a ajuda do governo do estado, com as máquinas, com alguns convênios que o governo destinou para o município. Enfim, e na área urbana, o governo foi um grande parceiro nosso aqui, com relação a essa asfalto que nós fizemos na cidade, né? E algumas ruas que nós fizemos, o governo estava lá. Aquela principal do Bairro Novo, né? A principal do Ipapaconha, aqui no centro da cidade, a Quintino Bocaiúva, essa ao lado da praça. Enfim, essa é Epaminondas Jacques. Assim, está tendo uma confusão, não vou dizer que é confusão, está tendo, foram divididas algumas responsabilidades, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, né? Antes tudo era obra, lixo, obra, roçador, obra, desentupir vala, obra, tudo era obra, meio ambiente era outra coisa, né? E hoje está uma coisa meio dividida e as pessoas não estão com esse esclarecimento. O que é a atribuição da Secretaria de Obras e o que é a atribuição do meio ambiente desse governo aí, que foi bastante. Outro dia tem um vereador falando, ninguém sabe mais o que é isso, porque agora ninguém sabe mais para quem recorrer, vai com o Rosinho, diz que é com o outro lá, com o Degil diz que é com o Rosinho. Como é que está isso mesmo? Assim, olha, assim, a prefeita Maria Luciné, ela resolveu desmembrar a limpeza pública da Secretaria de Obras. E isso passou a ser a atribuição da Secretaria de Meio Ambiente. Quando se trata de limpeza pública, nós estamos falando da limpeza de vala, nós estamos falando da limpeza de entulho, da retirada de lixo, da roçagem, da capina, né? Tudo isso que se refere à limpeza pública. Quando se trata desobstrução de valas. Desobstrução de valas, de bueiro. Se o meio ambiente precisar, a Secretaria de Obras ajuda, mas mas é a atribuição da Secretaria de Meio Ambiente. Onde é que entra a Secretaria de Obras com relação à questão de bueiros, de drenagem? É quando se tem um bueiro para se construir. Aí quem constrói é essa Secretaria de Obra. Tem um canal para se limpar. Tem um canal para se fazer. É a Secretaria de Obra que vai fazer. Quando executar alguma obra, né, senhora? Agora, a questão da limpeza é a Secretaria de Meio Ambiente que é responsável por isso, né? Porque a prefeita desmembrou isso. Então, é deixar muito claro para a nossa população, quando se tratar de uma limpeza, de uma vala, de uma capina, de uma roçagem, de uma tirada de entulho e de lixo, é a Secretaria de Meio Ambiente, a senhora. Muito bom. Roseni, para a gente fechar a nossa entrevista, nossa conversa, o que você pensa aí para frente? Qual é a sua ideia, né, nessa vida? Você é professor, mas você está dentro da política, está bem no centro nervoso da política, e você é um cara de debater, você é um cara de propor, é um cara de articulação política. E, pessoalmente, qual é o teu futuro político? O que você está pensando para a tua carreira? Assim, olha, quem entra na política, quem diz o amigo meu, quem é picado pelo mosquito da política, ele demora a se livrar dela, né? Muitas vezes nem se livra. E eu faço política de muito tempo, né? Hoje eu estou como secretário de obra da prefeita aí, Maria Luciné, junto com o nosso vice Raimundo Maranguape, e a gente tem pretensões políticas, né? Eu não sei como que vai ser as configurações políticas até o ano de 2024. Dependendo das configurações políticas, como eu acabei de falar aqui, a gente é um soldado. E eu não vejo outra forma de ajudar a sociedade, de contribuir com a sociedade, se não for pelo meio os viés políticos. Né? Assim, olha, num país democrático que nós vivemos, nós não temos outra forma de ajudar a nossa população, nosso povo, senão pelo um viés político. E eu sou um cara que penso muito na nossa sociedade, né? Porque a política, assim, olha, quem entra na política para se dar bem, para ganhar dinheiro, ele não vai muito longe. Ser carreirista, né? Ele não vai muito longe. Então a gente pretende, mesmo não sendo... mesmo não concorrendo cargos, mas eu pretendo sempre estar ajudando a fazer política, ajudar a um amigo, ajudar a um grupo político, para que a gente possa sempre ter o sucesso que a gente está tendo, né? Quando eu vim para Tarauacá, olha, eu tive muito assim, nós tivemos muito acertos, né? Nos nossos movimentos, nas nossas movimentações políticas, né? Nós chegamos aqui
tinha o vereador Jesus Sérgio. E aí nosso grupo se organizou de tal forma que nós tivemos o deputado Jesus Sérgio. Depois, nós conseguimos fazer a prefeita, né, Marilete, que também foi o nosso grupo que ajudou, no qual você também ajudou. E depois disso, nós tivemos o deputado Jesus Sérgio. Federal, né? Deputado federal. Depois disso, nós tivemos a prefeita Neia, né? Então, assim, depois da Neia, nós tivemos uma vitória ajudando ao governador Gladys também na reeleição dele. E sendo todos vitoriosos, né? Então, assim, tivemos essa derrota aí, essa perca aí com o deputado Jesus, essa movimentação dele aí, porque, assim, eu acredito que foi uma questão mesmo do tabuleiro, a gente ter jogado melhor, né, ter acertado algumas coisas em algum lugar para poder... porque o Jesus, ele tirou um voto a menos do que a eleição passada. Assim, olha, se, por exemplo, o partido tivesse se organizado e tivesse feito uma chapa competitiva que pudesse ter pelo menos o coeficiente partidário, o Jesus hoje também era deputado federal com a mesma votação que teve na eleição passada. O que faltou foi a gente, o próprio partido, ter se organizado e ter colocado os candidatos que pudessem ter ali 3, 4, 5 mil votos, para que pudesse ter ali 34 mil, né, que era o coeficiente, para que pudesse ter essa vitória. Então, assim, Jesus, o grupo político da Neia, do Jesus Sérgio, do Chico Batista, dessa turma aí, do Aderlan, diminuiu? Não, nós estamos aí bem estável, né? Nós estamos num patamar bem razoável. Fazer uma se você, eleitoral, não se nós fizermos aqui uma avaliação, por exemplo, Aderlândio, Tom, nós tivemos quantos mil votos em Tarauacá? 4 mil e poucos votos, né? Jesus Sérgio teve quantos mil votos em Tarauacá? 4 mil e poucos votos. Então, assim, praticamente... Uma base, né? É uma base, né? Você, cara, queria te agradecer, desejar boa sorte. Você é um cara sempre tranquilo, sempre sereno, sempre atencioso, sei que a tarefa é árdua, é difícil, mas que Deus lhe continue iluminando aí, lhe dando essa calma, essa tranquilidade e sabedoria para tocar os problemas aí, meu irmão. Te agradeço muito pela vinda aqui. Muito obrigado, Cioli. Eu que agradeço, né, em você ter me convidado. Eu me sinto privilegiado, né, me sinto honrado em você ter feito esse convite. E aqui é uma satisfação nossa estar conversando com a nossa população, informando de alguma coisa do que a gente fez, do que a gente pretende fazer. Nós queremos continuar nessa garra até o fim do mandato da prefeita, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, mas fazendo sempre com muita dedicação, com muito esforço para que a gente possa melhorar cada dia mais a nossa cidade, para a nossa população ter uma cidade mais digna e mais harmoniosa para se viver, né, Célio? Igor Costa, nós estaremos de volta no próximo programa, por esses mesmos canais, nesse mesmo horário. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima.